Bom dia, que a paz do Senhor esteja com você, que esteja na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu caminho para o seu trabalho. Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, se transceda na sua vida. Amém? Glórias a Deus. E seja bem-vindo a mais uma célula digital IEJN Alphaville, Igreja Evangélica de Jesus para as Nações, uma igreja para você somente fazer parte, dessa igreja e não somente frequentar. Amém? Glórias a Deus. Ela fica localizada na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Glória a Deus. Aleluia. E vamos fazer uma breve oração, pedindo ao Espírito Santo para que ele entre aqui nessa oração. Glória a Deus, que ele venha nessa live, que ele venha levar essa palavra para você. Amém? Glórias a Deus. Pai, querido Deus, amado e soberano Deus, que o Senhor entre aqui, Espírito Santo de Deus, que o Senhor entre aqui nessa live, nessa oração, que o Senhor me use, Senhor, para que as pessoas venham a entender a sua palavra, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor esteja aqui, que o Senhor esteja levando essa palavra mais adiante, para que as pessoas entendam que o Senhor, que o amor do Senhor Deus é maravilhoso. Amém e amém. Bom, o tema de hoje é continuação da palavra, né? Que é a preparação e o alinhamento de Deus, que são necessários para acessar a promessa. Amém? Nós, às vezes, pensamos que quando nós nos convertemos, né? A promessa já está lá pra gente. Não, Deus mostra a promessa. Mas o caminho que você deve seguir, tem que seguir o caminho dele. Entendeu? Existem condições, né? Que a gente tem pra gente poder acessar tudo que ele mostra pra gente. Amém? Glória a Deus. Mas antes eu quero deixar alguns recados aqui relacionados aos nossos cultos da igreja, que os próximos cultos haverá no sábado, amanhã, às 19 horas, que é a Nação Jovem. Amém? Domingo haverá também o culto profético às 9 horas. Glória a Deus. E na terça-feira também haverá o culto às 20 horas de Colunas do Reino. Amém? E com um convidado muito especial, que é o Antônio Cirilo, que ele vai estar ministrando nesse dia. E eu conto com a sua presença, tá bom? Lá nós estamos localizados, como eu já disse, na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E somente não eu conto com a sua presença, mas Deus também está te convidando para você ir lá. E eu tenho certeza que se você for, Deus vai te entregar alguma coisa lá. Se tocar no seu coração que você tem que ir, com certeza Ele vai te entregar alguma coisa. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, se você mora aí pela região de Alphaville, de Barueri, de Carapicuíba, Osasco, tá pertinho da igreja. Amém? Mas se você mora mais distante, aí você tem que sair da sua zona de conforto. Assim como eu faço toda vez que eu tenho que ir lá, toda vez que eu preciso, toda vez que Deus me manda eu ir. Aliás, toda vez não. Sempre que eu vou, eu saio da minha zona de conforto. Amém? Glória a Deus, aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus por isso. E essa live está sendo realizada para a honra e glória do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Então vamos para a palavra do Senhor, que está aqui em Salmo 23, do versículo 5, que diz assim, ó: Preparas um banquete para mim
à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Olha só, aqui nessa palavra o Senhor está preparando um banquete para o salmista, né? Para Davi. E para esperar ele, né? Depois de tantas vitórias, depois que ele conseguiu resolver tantas vitórias, conseguiu discernir as vitórias, amém? Porque nós temos a péssima mania de achar, né, que depois que nós nos convertemos, as promessas de Deus já estão lá preparadas, sim, elas estão preparadas. Porém, para nos acessar, nós devemos caminhar por uma preparação, amém? E essa preparação é só Deus que dá. Glória a Deus. É Ele que te prepara para todas as coisas. Glória a Deus. Mas, além da preparação que nós temos que ter do Senhor, a gente também precisa de um alinhamento. Porque se nós não tivermos a preparação e depois o alinhamento, aí não vai dar certo, porque vai ficar tudo bagunçado. Porque o Senhor é um Deus de ordem, né? Ele gosta de ordem. Então é a primeira preparação. Primeira coisa que você tem que fazer é se converter ao Senhor, para poder acessar as promessas do Senhor. Porque como diz lá em João, em João capítulo 3, nós temos que ser novas criaturas. Amém? E para isso a gente tem que se batizar, para isso a gente tem que nascer de novo. Para isso nós temos que nos converter ao Senhor Jesus Cristo, porque o Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, não existe outra pessoa, não existe ninguém, não existe outro caminho. É só Ele. Glória a Deus. E depois disso, nós temos que nos batizar. Porque é aí que vai acontecendo as coisas. Porque é aí que vem a preparação. Amém? Então, aí vem a preparação do Senhor, que é como se fosse um processo. Um processo onde Ele vai tirar todas as coisas do mundo que foi colocado em você, ou que você adquiriu por conta própria, ou que alguém colocou em você por conta de crenças limitantes, de pais, de avós, enfim, dessas coisas. E aí que ele vai tirando tudo isso, porque muitas coisas não é dele, amém? Porque quando nós estamos no mundo, muitas coisas não é do Senhor, glória a Deus. E aí que ele está te preparando. Ele não só está te preparando para isso, como também, de repente, ele tá, por exemplo, se você for, se a sua promessa, se o seu propósito é servir ao reino, é ser um pastor, é um profeta, um mestre, um evangelista, enfim, o Senhor, ele vai tirar todas as coisas que não agrada a ele e vai te preparar para isso, no sentido de te dar algumas pequenas coisas para você se preparar. E se você for fiel no pouco, no muito você a terá. Amém? Não é isso que está escrito na palavra? Então, é nas pequenas coisas que o Senhor vai te preparando. Amém? Glória a Deus. E aí, e essa preparação, ela vem para você ter uma coisa maior. Porque é das pequenas coisas, como eu já disse, que você conquista o maior. Então, é dos ensinamentos, é da preparação, é de tomar conta de pequenas coisas. Se for uma empresa, por exemplo, você está trabalhando na empresa do seu patrão. E ali Deus está vendo se você está sendo uma pessoa correta com o seu patrão, se você não está falando mal dele, se você não está... você está trabalhando direitinho, entendeu? Tá dando o seu melhor ali na empresa. E aí, a sua preparação aí vai ser o quê? Para você ter uma empresa, entendeu? De repente, você vai sair da sua empresa que você trabalha e o que você faz, você vai implantar para você. Amém? Você vai ser o concorrente do seu patrão, mas Deus que tá te dando isso. E talvez ele vai te dar, não vai ser exatamente um concorrente, mas você vai ser uma pessoa, vai ter um diferencial. Amém? Então, por quê? Porque igual, por exemplo, a gente pode colocar aqui
na palavra em relação a essa questão, como José do Egito, por exemplo. José do Egito, ele foi jogado lá naquele buraco, depois ele foi vendido para Potifar, e depois ele foi para a prisão, para depois ele ser governador do Egito. Então, nós temos uma preparação, e durante essa preparação, nós temos que entender todas as coisas que Deus está fazendo na nossa vida para a gente poder chegar onde Ele quer, onde está a promessa. Glória a Deus. Igual o pessoal lá, o Israel, ele não tirou do Egito, eles não caminharam 40 anos, que na verdade não era 40 anos, tinha que ser 40 dias, mas por conta da desobediência, eles ficaram 40 anos andando em círculos no deserto. Enfim. E então, nós devemos saber que para tudo nós temos que nos preparar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um jovem que precisa procurar um primeiro emprego. Ele nunca trabalhou, não tem experiência de nada. Mas o que ele tem que fazer? Ele tem que buscar cursos na área que ele quer trabalhar. Por exemplo, se ele quer ir trabalhar numa loja de trabalhar como vendedor, ele tem que estudar como atendimento ao público, como vendas. É isso que ele tem que fazer. Amém? Ele tem que se preparar, porque aí ele colocando esses cursos no currículo dele, é óbvio que a empresa vai ver que ele tem ânimo e vontade de querer aprender, porque ele já está fazendo um curso relacionado ao que a empresa tá oferecendo para ele aprender. Amém? Então, a gente tem que entender isso, que o trabalho que a gente tem, na verdade, muitas das vezes, é um aprendizado, né? Tem pessoas que trabalham com outras coisas que não é um aprendizado, mas ali é o sustento da sua casa. Mas você tem que trabalhar bem para que você esteja bem preparada para o mundo, amém? Para o mundo corporativo, para que a gente possa entender tudo isso, amém? Então, primeiro a gente tem que se preparar. E aí o Senhor vai trazer para você o alinhamento. E aí depois disso, depois do preparo, ele já traz o alinhamento. Aliás, junto com o preparo, ele já tem um alinhamento já. Amém? Porque ele já vai te alinhando, te preparando e alinhando para que você fique todo já organizado em todas as áreas da sua vida. Amém? Para que o que ele quer que você faça já esteja no alinhamento certo, para que você acesse a promessa. Glória a Deus. É como se fosse, porque assim, portanto, a preparação do Senhor é isso. Ele prepara e depois ele vai alinhando. E aí, nós somos como um vaso na mão dele. Glória a Deus. E ele vai te moldando conforme ele quer que você seja. Glória a Deus. Para que você possa acessar as promessas dele. Porque ele não é um Deus irresponsável para te dar as coisas dele na sua mão, sendo que você não sabe nada. Glória a Deus. Então, primeiro ele te prepara, para depois ele te dar as coisas que são necessárias para que você possa viver o propósito, para que você possa viver a promessa. Amém? Glória a Deus. Então, fique essa palavra para você, porque ele é dono de tudo. Para ele são todas as coisas, dele são todas as coisas. Então, nós temos que ter paciência. E o que eu digo aqui para você é que nós temos que ter paciência, porque tudo Deus faz, mas no tempo dele. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, fica aqui essa palavra e eu vou fazer uma oração. Vamos orar agora. Em nome de Jesus, Senhor Deus, Pai misericordioso, que o Senhor entre nessa casa, que o Senhor entre nesse coração, que o Senhor venha levar essa palavra mais adiante, que o Senhor mostre para essas pessoas que eles precisam se preparar para a promessa que o Senhor tem para eles, que eles entendam que a sua palavra é cheia de promessas, mas também tem que cumprir princípios e preparação e alinhamento. Amém? E que o Senhor leve a paz, que excede todo entendimento para essas pessoas. Também, Senhor, que o Senhor entregue para eles o que eles precisam saber sobre a sua vida,
através da palavra, porque hoje eu estava orando sobre isso. Nós precisamos entregar às pessoas o que é o Senhor, a verdade, quem é o Senhor. Amém? O Senhor é um Deus amado, um Deus que ama seus filhos, um Deus que ama as suas criaturas e quer que elas sejam seus filhos. Amém? Porque na verdade nós somos criaturas de Deus. Mas quando nós conhecemos Jesus, quando nós caminhamos com Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, aí sim nós seremos filhos do Senhor. E essa é a nossa identidade, sermos filhos do Senhor. Aleluias, glórias a Deus. E que eles venham entender, porque para que eles possam acessar o melhor do Senhor nessa terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Amém e amém. Venha curar também, Senhor. Venha, Senhor, entrar nas casas onde as pessoas estão doentes, em hospitais, em casas que tem as pessoas doentes com câncer, com doenças que os médicos dizem que não tem cura, mas para o Senhor não é nada impossível. Amém? E eu creio nisso. Glórias a Deus, aleluia. Amém e amém. E eu espero que você tenha gostado dessa palavra, eu espero que você tenha entendido. E eu espero que tudo tenha um processo do Senhor e tudo tenha um tempo do Senhor. Amém? Tudo. Glórias a Deus, aleluia. E eu peço que você compartilhe, que você curta, que se você quiser, também se você puder, me seguir nas redes sociais, eu agradeço. E assim vai levando para mais pessoas a palavra do Senhor, que esse é o nosso objetivo, e de pregar o evangelho a todas as criaturas. Amém? Glória a Deus, aleluias. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo.